Eu sou a jornalista Cíntia Borges e hoje o Mídia News recebe o delegado da Polícia Civil, Vitor Hugo Brusolato. Ele é secretário adjunto de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado e futuro secretário de Justiça do Estado. O Vitor Hugo já atuou nas delegacias especializadas de roubos e furtos, Delegacia de Repressão e Entorpecente e na GCCO, Gerência de Combate ao Crime Organizado. Há 18 anos ele atua como delegado da Polícia Civil de Mato Grosso e há 10 diretamente ao combate às facções criminosas no estado. Muito bem-vindo, Vitor Hugo. Obrigada pela sua visita. Eu que agradeço, estamos aí à disposição, uma satisfação poder falar um pouco do nosso trabalho, do nosso planejamento para a secretaria, uma secretaria muito importante, principalmente pelo momento que a gente passa hoje, onde há necessidade dessa estrutura para fazer o enfrentamento à criminalidade organizada. Então a satisfação, a honra é toda nossa. Obrigada. Eu queria que o senhor começasse a entrevista falando sobre esse convite. Hoje, secretário de Administração Penitenciária, uma adjunta da CESP, para o comando de uma nova secretaria, a Secretaria de Justiça, em tese feita ali para o senhor, né, o primeiro comandante dessa pasta. Como que foi o convite? O senhor em algum momento titubeou em aceitá-lo? Como é que foi? E quem o fez, né? Se foi o secretário de Segurança ou o próprio governador Mauro Mendes? É importante a gente contextualizar a criação dessa secretaria, né? Ótimo. Ela vem dentro de uma série de medidas adotadas pelo governo do estado, nosso governador Mauro Mendes, uma série de medidas de enfrentamento à criminalidade organizada. Está dentro do programa Tolerância Zero contra o crime organizado, assim como foi feita uma reestruturação da Polícia Civil, com criação de delegacias, de coordenadorias, teve também o lançamento, né, dessa secretaria. Então ela vem num contexto de fortalecer o combate ao crime organizado aqui no nosso estado. E nesse sentido, o convite foi feito pelo governador, em conjunto com o secretário de Segurança Pública, creio pelo trabalho prestado como delegado de polícia, onde os últimos 10 anos que eu estive na Polícia Civil foi dedicado exclusivamente para o enfrentamento da criminalidade organizada, principalmente das facções criminosas aqui no nosso estado. Então, desde 2014, quando eu estava ali na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, a gente, como titular, a gente fez várias operações de enfrentamento às facções. Na sequência, estivemos na DRE, que é a Delegacia de Repressão e Entorpecentes. Depois, na Gerência de Combate ao Crime Organizado. E, por último, eu estava na gestão da Polícia Civil, em uma diretoria denominada Diretoria de Atividades Especiais, que possui 10 unidades, né, nessa diretoria, que praticamente combate o crime organizado, como a GCCO, a própria DRE, crimes de combate à corrupção, dentre outros. E na Polícia Civil, além da diretoria, eu estava cuidando da parte do planejamento operacional e estratégico, justamente voltada ao enfrentamento às facções criminosas. Então eu acredito que esse trabalho realizado na Polícia Civil e pelo contexto, pelo momento que foi criada a Sejus, né, foram determinantes aí para a escolha, e eu fiquei muito feliz e honrado pelo convite do secretário de Segurança Pública, do governador do estado, e em momento algum titubeei, porque eu encaro isso como uma missão, mais uma missão. Eu sou delegado de polícia, sou servidor público, estou aqui para servir a sociedade, e essa missão encaro como mais uma, né, como outras que eu recebi durante a minha atividade profissional, e com certeza é uma missão muito importante pelo momento que a gente passa, mas com todo o respaldo que nós estamos tendo do governo, da Secretaria de Segurança Pública, com certeza com muita dedicação, comprometimento, né, não só
da minha equipe, mas principalmente dos policiais penais que compõem o sistema penitenciário, iremos vencer essa batalha, né, e vamos desempenhar um trabalho principalmente eficiente no enfrentamento à criminalidade organizada. O senhor acredita ou analisa como o maior desafio da sua carreira? Olha, sem sombra de dúvidas. Hoje, pela circunstância, né, hoje nós temos um desafio, não é uma realidade só do estado de Mato Grosso, mas é uma realidade histórica. As facções criminosas, elas, historicamente, né, as principais, elas nasceram no sistema penitenciário, cresceram no sistema penitenciário e continuam, né, comandando o crime dentro do sistema penitenciário. Então, quando você fala em enfrentamento à facção criminosa, não dá para fazer o enfrentamento só com a polícia ostensiva, que é a polícia militar, com a polícia investigativa, que é a polícia civil, mas nós temos que inserir, e isso já está na Constituição Federal, não sou eu que estou dizendo, a polícia penal é uma realidade, está na Constituição Federal, e nós precisamos da estrutura de polícia, né, porque é importante, é fundamental o fortalecimento da polícia penal, a segurança pública nas unidades prisionais para que a gente possa vencer e fazer um enfrentamento eficaz e eficiente das facções. Então, realmente, é um desafio, mas é possível e necessário, né? É necessário esse enfrentamento das facções criminosas que atuam nas unidades prisionais. O senhor, nesses 10 anos de experiência no combate do crime organizado, consegue nos falar qual é a dimensão do crime organizado no Estado? Digo assim, tem gente que fala em 30 mil faccionados. Qual a dimensão real dessas facções aqui? Olha, as inteligências, mas principalmente eu estou vindo da Polícia Civil, ela faz esse acompanhamento e poderia, numa oportunidade, porque são dados, né, da inteligência, poderia explicar melhor. Mas o fato é que durante esse acompanhamento operacional, a gente viu uma evolução, né? É fato que houve uma evolução, e nós temos que, com os trabalhos, né, realizados das forças de segurança, nós temos que fazer esse enfrentamento para que a gente possa continuar o controle do Estado. Então, assim, a dimensão, isso é uma parte bem estratégica, eu acho que a Polícia Civil poderia falar melhor sobre isso, que tem um levantamento. Mas ela está penetrada em todos os municípios, isso a gente tem certeza? Sim, infelizmente a realidade hoje em todos os municípios existe a presença de facções criminosas. Obviamente, em alguns lugares com uma intenção maior, com uma intensidade maior, e outras regiões menos, né? Mas infelizmente é a realidade. Quando foi anunciado o senhor e a criação da Secretaria de Justiça, e o senhor comandando ela, foi anunciado também uma operação chamada Tolerância Zero de combate às facções criminosas e etc. Eu queria que o senhor me explicasse, em especial, uma dessas ações é a retirada massiva, assim, a gente vê operação quase que diária de celulares dentro das celas das penitenciárias de Mato Grosso. Em uma delas, o senhor até também deu declaração, foram retirados 6 aparelhos de uma cela de um criminoso de altíssima periculosidade aqui de Mato Grosso, que é o Sandro Louco. O que está acontecendo? Qual a falha que acontece dentro da segurança pública para esses aparelhos entrarem lá dentro? Quando eu falei do fortalecimento da polícia penal, né, a gente fala justamente da segurança pública nas unidades prisionais. Então, quando a gente fala de enfrentamento eficaz e eficiente das facções nas unidades prisionais, a gente está falando da comunicação, né? Esses líderes de facção, eles estão cumprindo pena e, infelizmente, ainda a realidade é que eles continuam praticando crimes dentro das unidades prisionais, com telefone celular, ainda têm acesso a substâncias entorpecentes.
Enfim, e isso é o grande desafio hoje da secretaria, né, é a gente conseguir impedir a entrada de ilícitos nas unidades prisionais. Esse vai ser o controle efetivo e eficiente da criminalidade organizada aqui no nosso estado. É fazer com que esses líderes eles cumpram pena sem regalias e sem acesso a produtos ilícitos. Diante desse contexto, nós estamos, e é o grande desafio nosso, é revisar todos os procedimentos e protocolos internos das unidades prisionais. Então nós já começamos a fazer isso, nós estamos um pouco mais de 15 dias já trabalhando nesse sentido. Nós vamos estabelecer procedimentos operacionais padrão, nós estamos revisando todas as ferramentas tecnológicas existentes nas principais unidades, principalmente nas penitenciárias, para que a gente possa conter essa entrada, a gente possa impedir a entrada desses ilícitos, não só por falhas desses protocolos existentes hoje, mas também em procedimentos de visitação, procedimentos ainda de algumas pessoas privadas de liberdades que saem para trabalhar, retornam no período noturno. Então nós estamos fazendo toda a revisão de todos os protocolos e os procedimentos existentes para que a gente possa, com o auxílio das ferramentas tecnológicas, impedir que esses produtos ilícitos entrem nas unidades prisionais. Esse é o nosso grande desafio e a nossa grande meta para que a gente possa ter o controle efetivo das facções criminosas que estão hoje nas unidades. A gente consegue falar hoje de quem é a falha? Ou é do sistema como um todo, como o senhor disse, que é preciso modernizá-lo, talvez? Nós estamos fazendo revisão, por exemplo, do raio de segurança máxima, né? Nós temos que dar o respaldo para os policiais penais, nós temos que ter uma segurança jurídica, né? Nós temos o raio de segurança máxima aqui na Penitenciária Central, quando ele vai ser usado, de que forma. Então nós estamos fazendo... Então são uma série de fatores. A visitação, como que vai ser o controle da visitação, a divisão de dias, o que pode entrar, o que não pode. Isso, infelizmente, já tem muito tempo que isso não tem uma revisão desses procedimentos. Então nós estamos já providenciando. A questão das cantinas, dos mercadinhos, né? Isso também é muito material que entra nas unidades prisionais, muita mercadoria. Então isso a gente tem que fazer, nós estamos fazendo uma revisão, né, desse modelo adotado no sistema penitenciário do estado de Mato Grosso. Questão dos celulares de servidores, de terceirizados, de pessoas privadas de liberdade que trabalham, que retornam, onde deve ficar, como que é o procedimento. Nós temos aí ferramentas tecnológicas, body scan, os scanners, todas as ferramentas, nós estamos fazendo uma adequação nas unidades, qual que é o melhor ponto para ficar. Então não dá para a gente definir hoje e falar assim, o erro está aqui. A gente está fazendo a revisão de todos esses procedimentos, inclusive até mesmo na forma como a Polícia Penal vem fazendo as abordagens, as revistas, né? E dando, inclusive, o principal, para dar respaldo também. Ficar de uma forma clara, objetiva, né? Para todo mundo, para os advogados, para a sociedade, para os profissionais, mas, acima de tudo, para que a gente possa ter o controle e impedir de vez, né? De uma vez por todas, a entrada desses ilícitos nas unidades prisionais. Isso nós estamos fazendo e será implementado já no início de janeiro. Perfeito. O senhor falou dos policiais penais. Não é preciso fechar o cerco contra esses maus servidores? A gente sabe que teve um ou outro caso ali. E a secretaria está disposta, e o governo também, talvez, a cortar na carne, se for para dar bons resultados e impedir esses ilícitos nas unidades? Com certeza. Eu só quero ressaltar que a corrupção ela existe em todos os poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário.
em vários órgãos, né? Isso não é só na polícia, não é só na polícia penal, existe na polícia civil, na polícia militar. A corrupção, infelizmente, existe. O que a gente precisa é combater, né? E com essa estrutura da Secretaria de Justiça, nós teremos uma corregedoria exclusiva para a Secretaria. Então nós vamos fortalecer esse combate, né? Hoje nós não temos essa estrutura. Então isso também foi muito pensado pelo governo do estado, na estrutura que a Secretaria vai ter, até mesmo para a gente poder ter esse controle. Nós teremos ali uma corregedoria e nós teremos uma estrutura de inteligência voltada exclusivamente para a Secretaria de Justiça, para o sistema para o socioeducativo e o sistema penitenciário. Isso com certeza é um avanço extraordinário, né? E nós já começamos a fazer esse trabalho com a corregedoria. Apesar que o exercício da secretaria vai ser a partir do dia 1º de janeiro, mas nós na transição nós já começamos, tivemos 2 policiais penais presos, um em flagrante, em uma operação nossa do sistema penitenciário, um recente agora uma operação da Polícia Civil, e nós vamos apertar o cerco, né? Nós vamos, é fundamental para o sucesso dessas medidas, a gente punir sim, só que nós temos que ter a responsabilidade, a individualização da conduta criminosa, da prática de algum ato funcional, né, criminoso, e nós temos que individualizar e punir aquela pessoa que não está correspondendo com a honestidade, né, com a licitude, e é importante a gente ressaltar que isso é minoria. A gente, em pouco tempo, a gente vai identificar, vai responsabilizar esses profissionais que não estão em acordo com a legislação, que estão jogando do outro lado. A grande maioria dos profissionais são profissionais comprometidos, dedicados, e com certeza brevemente esses poucos corruptos serão identificados e punidos. Em um pensamento um pouco mais simplista, doutor, a gente fala também sobre a remuneração desses profissionais, talvez até tentando justificar esse tipo de corrupção. Há algum projeto do senhor, sei que ainda é novo, mas dentro ali da secretaria, para um aumento salarial, alguma bonificação que não seja um aumento em si, ou até uma reoxigenação desses profissionais? Para a corrupção não existe desculpa, né? Não existe a questão salarial, não existe desculpa. Mas obviamente que dentro do nosso planejamento estratégico para o sistema penitenciário, existe a valorização da carreira da Polícia Penal, né? Então nós vamos buscar a valorização com a estrutura, com uma gestão humanizada, uma gestão buscando o diálogo, a saúde desses profissionais, né, quando a gente fala em segurança pública, precisamos ter essa gestão humanizada, e a valorização, que ela vai desde a estrutura, mas obviamente com toda a parte financeira, salarial, né? Nós vamos buscar sim, né, essa valorização, mas eu quero ressaltar isso aí, para a corrupção não existe desculpa, né? Nós vamos, e eu tenho certeza que com todo esse trabalho que será realizado, né, e nós temos hoje a Polícia Penal fazendo esse papel, cumprindo o seu papel constitucional, que é cuidar da segurança pública das unidades prisionais, mas fazendo isso de forma eficiente, a valorização, né, o reconhecimento social, político, institucional, vai ser fruto, vai ser consequência desse trabalho. E dependendo da gente, como gestor, nós vamos correr e vamos lutar para que isso ocorra. Perfeito. Doutor, o senhor, há uns minutos atrás, citou a questão do mercadinho. A gente teve acesso a um vídeo do Sandro Louco, que também já foi citado aqui, falando que ele era dono de um mercadinho ali na penitenciária, na PCE, e tirava 70, 80 mil por mês, com itens, né? Itens quaisquer ali, trazidos por esses agentes penitenciários.
penais, na verdade, né? Qual a legalidade disso? Como que isso funciona? Esses mercadinhos já existem já há algum tempo, né? Então nós temos, não é só uma realidade aqui da Penitenciária Central do Estado, existem em outras unidades, e cada um criado de uma forma. Existe alguns que é criado pela própria unidade, então cada um tem um regramento próprio. É isso que nós estamos fazendo a revisão para a gente poder resolver essa problemática existente. Porque o fato é que na prática, mesmo tendo a regulamentação, o que ocorre, o que está acontecendo principalmente aqui na Penitenciária Central do Estado? Existe uma associação que faz o comércio desses produtos, né, para o interior da unidade prisional, porém, esse material, esses produtos, eles são revendidos internamente pelas próprias facções criminosas. Então o que existe de fato é um mercado paralelo interno, onde esses produtos são comprados pelas facções e revendidos com valores muito acima do mercado. Mas internamente. Uma maneira mais fácil de pagar seria? Eu penso, sei lá, um Gillette. No mercado tradicional custaria, vamos supor, R$15, e nesse paralelo custaria 15, só que dividido em 3 vezes, ou 15 e a sua fidelidade? Como pelo contrário, um valor muito... Se custa 15, lá vai custar 30. Né? Então, e aí os faccionados, os líderes principalmente, eles exigem que os demais presos comprem da facção criminosa. Então, infelizmente, é essa a realidade, e eu estou falando isso porque eu estive algumas vezes na Penitenciária Central do Estado, e a gente vê que algumas celas, elas estão praticamente servindo como estoque desse mercado paralelo existente hoje na PCE. E isso nós já estamos trabalhando para que a gente possa resolver esse problema de forma definitiva, não só na PCE, mas no Estado. O senhor não tem medo de ter uma rebelião com um enfrentamento tão duro desse? Porque aquilo ali é uma microsociedade, né? A gente aperta de um lado, mas eles vão criando outras coisas. Olha, a Secretaria de Segurança Pública, ela está, né, preparada, as forças policiais, nós estamos preparados para tomar as medidas necessárias, as medidas que devem ser tomadas de acordo com a lei, né, porque nossa gestão é pautada nos princípios da justiça e da legalidade. Então toda decisão e toda ação que a gente desenvolver vai ser sempre pautada, respaldada na lei, e as consequências, obviamente, existe todo um aparato, né? Existe esse preparo por parte da segurança pública, de todas as forças policiais, mas obviamente que vamos trabalhar para que isso não ocorra. Perfeito. Doutor, ainda voltando à questão dos celulares, sobre a questão dos bloqueadores de sinais, o que o senhor acha disso? Seria um desses mecanismos interessante colocá-los? O ideal é que não precisasse, porque o ideal é que esse celular não entrasse nas unidades prisionais, né? Então, isso que nós vamos trabalhar. Obviamente que toda a ferramenta tecnológica ela é bem-vinda, né, para auxiliar o trabalho dos profissionais, dos policiais nas unidades prisionais. A exemplo dos scanners, da bodyscan, de todo o aparato tecnológico. O que existe hoje? Foi feita uma prova de conceito de uma empresa na Penitenciária Central e ainda, né, está sendo finalizada essa prova de conceito, mas tudo indica que não será aprovado, né? Nós estamos aí num processo de transição, avaliando, e obviamente que nós vamos, né, com muita responsabilidade, fazer uma análise mais aprofundada, analisar o que tem de melhor no mercado, conversar, né, planejar, para que a gente possa realmente, o nosso grande objetivo
com ou sem esse aparato tecnológico, é a gente evitar a entrada de celulares. O senhor pode nos contar, ou talvez o principal, por que não seria aprovado esses bloqueadores? Por conta dos ajustes, né, que a prova de conceito é justamente para ver se a tecnologia disponibilizada pela empresa, se ela funciona naquela realidade, né? Então, os ajustes até agora, essa prova de conceito, elas não foram eficientes. Então, consequentemente, não haverá um interesse por parte do Estado em contratar um serviço que não, né, condiz com aquilo que espera, né? Então, de forma bem objetiva, em linhas gerais, seria isso. Mas existem outras opções no mercado, né? E aí agora a gente vai avaliar com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, porque é dinheiro público e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala nesses investimentos, né? O desembargador Orlando Perry deu uma entrevista para a gente essa semana falando que ele é contrário a toda e qualquer entrada de aparelho celular dentro das unidades penitenciárias. Ele fala governador, presidente da República, não quer ninguém. O ideal seria ninguém. O que ele coloca como justificativa é que o que está acontecendo agora no Estado, que ele também se posicionou favorável, né? Aliás, não tem como ser contrário, né, às fiscalizações e operações que estão tendo nas penitenciárias, é que com a retirada desses aparelhos das penitenciárias e das celas, e você permitindo com que algumas autoridades entrem com esses aparelhos, poderia haver outro tipo de comércio, um comércio paralelo, que seria o de aluguel de celulares. Então, falamos de autoridade, talvez o policial penal, o advogado, e aqui também não quero acusar ninguém, mas alguém que tenha esse trânsito ali e falar, né, ó, você tem 2 minutos para usar aí meu aparelho, porque o crime também ele se reinventa. O senhor é favorável também a essa ideia do desembargador de a comunicação na penitenciária ser feita prioritariamente por rádio e ser proibida 100% a entrada de celulares? Sim, com certeza. E isso já existe. Nós temos uma portaria do secretário de Segurança Pública, o secretário Coronel Roveri, que já proíbe o uso de celular dentro das unidades prisionais aqui no estado. O que nós estamos fazendo uma revisão para melhorar, para ampliar essa proibição aqui nas unidades prisionais. Então nós estamos aí fazendo um estudo, criar complexos, por exemplo, na PCA, criar um grande complexo e ter zonas onde o policial penal ele possa fazer esse uso, mas desde que seja fora da unidade prisional, né? Então, só para contextualizar, existe uma portaria regulamentando e proibindo o uso de celular, está em vigor, e nós vamos aí aprimorar isso aí. Nossa ideia, nós estamos fazendo um estudo, fazendo as revisões, mas a ideia é de não ter exceção. Para todo mundo. Todo mundo. Perfeito. Sobre ainda essa questão dos celulares, nós vimos um fato esse fim de semana que foi uma dentista. Ela entrou foi pega antes de entrar, perdão, com os celulares, foi levada à delegacia e lá, por ser um crime de menor potencial ofensivo, foi liberada. O senhor não acha que as leis também são um pouquinho fracas, frouxas quanto a esse tipo de delito? Com certeza. Esse fato chamou muita atenção e é importante ter, né, algumas situações que despertem aí a atenção da sociedade, porque realmente é um absurdo. É um absurdo ser considerado um crime de menor potencial ofensivo. E é importante a gente deixar claro aqui que não foi falha da Polícia Penal, não foi falha da Polícia Civil. O delegado de polícia que estava de plantão, ele cumpriu a lei, não foi ele que liberou, isso está na lei, é um crime de menor potencial ofensivo, uma pena que não chega, até 1 ano, né, de detenção. Então é um absurdo, porque a gente tem que, a legislação ela tem que ser pertinente, tem que ser adequada à realidade da sociedade de um determinado local. No nosso país, a realidade é que um celular na mão de um criminoso, de um líder
de uma facção criminosa é uma arma, é a pior arma existente hoje. Então, quando você tem um crime de menor potencial ofensivo, que é a entrada de um aparelho celular para uma unidade prisional, onde estão líderes de facção criminosa, essa pena ela tem que ser muito maior, né? Até para a gente poder ter... as pessoas têm que ter... A pena ela tem que ser condizente à realidade, né? A gravidade daquilo que pode acontecer. O que a gente vê hoje são líderes de facção criminosa determinando crimes horríveis dentro das unidades prisionais. Vários homicídios, vários salves, vários roubos, vários crimes com violência, tortura, com grave ameaça, os salves, né, de diversas formas. Então é um absurdo que a entrada de um aparelho celular seja punido com até 1 ano de detenção, que seja considerado um crime de menor potencial ofensivo. Então são situações que a sociedade precisa também movimentar para que o Congresso Nacional, responsável aí pela criação de leis, possa ter uma pena condizente com a realidade, né? E ter a pena, ela tem um reflexo, né? Se eu tiver uma pena alta, eu não vou praticar. Se eu for preso, a tendência é diminuir. Então a pena também tem esse efeito. E a gente precisa, né? A gente precisa de leis mais firmes, de leis mais rígidas, adequadas à realidade que é hoje. A realidade hoje são facções criminosas aterrorizando com crimes gravíssimos a nossa sociedade. Perfeito. O senhor já citou que está há 10 anos no combate ao crime organizado aqui no estado, né? A gente tem visto muitas operações atacando até as finanças dessas facções, que dizem que seria o seio, né? O melhor combate seria ali nos cofres delas. Mas a impressão que a gente tem, doutor, é que apesar dessas operações serem importantes e prenderem volumes gigantescos de dinheiro, elas não têm efeito. A impressão que a gente tem é que cada vez está crescendo mais. A polícia enxuga gelo nesse sentido? Olha, infelizmente isso vem acontecendo, mas pelo fato que a gente não está conseguindo isolar os líderes de facção criminosa, né? Por quê? Para combater o crime organizado, nós temos 2 ferramentas, que é o enfraquecimento, a descapitalização, o enfraquecimento financeiro. Então, a Polícia Civil está no caminho certo, ela tem que continuar, tem que descapitalizar, porque não existe uma outra forma, só que nós não estamos fazendo a segunda frente, que é o isolamento de líderes de facção criminosa. Porque o que acontece? Hoje a Polícia Civil, ela descapitaliza. A gente vê aí operações de 30, 40, 50 milhões de descapitalização, de sequestro de imóveis, de veículos, mas eles continuam fazendo a movimentação criminosa. Eles continuam, né, conseguindo lucratividade com a atividade criminosa. Então nós estamos hoje fazendo uma frente, mas não deixando ainda os líderes principalmente isolados. E é isso que nós vamos buscar agora, né, com essa estrutura, né, nós vamos, obviamente, dentro de toda a legislação da execução penal, de toda a legislação existente, mas nós vamos buscar isolar esses líderes das facções criminosas. Eles vão para as unidades prisionais cumprir pena, eles não podem continuar praticando crimes. Eles não podem continuar orquestrando, determinando, dando ordens e ganhando muito dinheiro. Então são 2 caminhos que o Estado tem que seguir firmemente e é isso que nós vamos buscar. Quando a gente fala em combate a facções criminosas, doutor, o que a gente está falando? Quando a gente fala dessa Operação Tolerância Zero, é tirar essas pessoas faccionadas do Estado e fazer com que não tenham mais adesão, né, do cidadão?
ou a gente fala em exterminar? O que a gente está falando em si? Porque a gente sabe que desfaccionar, isso é muito difícil de acontecer, né? Enfraquecer. Nós temos que enfraquecer as facções criminosas. Nós temos que, o Estado, ele vai através da descapitalização, buscar um enfraquecimento financeiro e, obviamente, a liderança, quando ele não tem a comunicação, ele deixa de existir. Então, com essas duas frentes da segurança pública, a descapitalização e o isolamento, né, nós vamos sim enfraquecer as facções. Hoje se fala uma quarta facção no Estado, o senhor acredita nisso? Que já chegou a essa quarta ou talvez uma quinta? Olha, assim, é difícil, porque a criminalidade, ela é dinâmica, né? Eu posso estar falando isso aqui agora e daqui 2 minutos já ter uma situação. O que eu tenho certeza é que as forças policiais estão atentas, né? As forças policiais, hoje, estou vindo da Polícia Civil, por exemplo, existe uma operação na Polícia Civil, que é a Operação Erga Omnes. Essa operação, todas as delegacias, né, nos 142 municípios, ela existe essa operação. E ela é justamente para isso, para acompanhar em tempo real o dinamismo das facções criminosas aqui no Estado. Inclusive através de painéis, a Polícia Civil hoje, ela tem, se for preso um faccionado da quarta, da quinta, da sexta, vai aparecer isso para todos os delegados, os gestores da Polícia Civil, que faz esse acompanhamento, obviamente além do paralelo aí da Secretaria de Segurança Pública, através da Secretaria Adjunta de Inteligência. Nós teremos agora também na Secretaria de Justiça uma inteligência, então também vai fazer esse acompanhamento. Então estão todos muito atentos a esse dinamismo das facções criminosas. Mesmo porque quando você, nesse enfrentamento que a gente vai fazer das facções que existem aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para que uma quarta, quinta, uma sexta não entre nesse vácuo de poder que vai haver aqui. Vai acontecer. E não, dizem que não existe, né? O vácuo de poder. Recentemente a gente teve a prisão de um vereador aqui de Cuiabá, já teve também em Várzea Grande, que ele foi acusado de integrar e manter um elo ali com o crime organizado. Como que o senhor recebe esse tipo de notícia do crime organizado entrando para a política eletiva, né? Estando ali no executivo? Isso demonstra que cada vez mais a inserção do crime organizado, ela está em várias esferas do poder? Olha, o crime é organizado, né? As facções, quando a gente fala, não é por acaso que existe a lei, né, de combate ao crime organizado, porque eles buscam toda essa estrutura política, né, eles buscam esse fortalecimento. Então é uma realidade, uma realidade. A gente viu isso, né, as operações policiais, não sou eu que estou dizendo, as operações policiais demonstraram isso. O que o Estado tem que ter é atenção e a punição. Identificou, já fazer a punição, conforme foi o caso aí, né, explanado. Do caso do vereador, né? Uma declaração recente, inclusive no evento da Operação da Tolerância Zero, foi do Procurador-Geral de Justiça Deusdedit Cruz Júnior, que ele defendeu a gravação de conversas entre advogados e detentos, né? E isso reverberou, a OAB se manifestou, ficou muito descontente. Qual é a opinião do senhor a respeito desse assunto? Olha, eu não vou generalizar, né? Assim, quando a gente fala em direitos fundamentais, em prerrogativas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, porque isso tem a previsão no Estatuto da OAB, né? Então agora, obviamente que dependendo de uma circunstância que requer isso, desde que tenha que se cumpra os requisitos legais, uma autorização judicial, é esse o caminho, mas eu não gosto de generalizar. Cada caso é um caso e tem que ser avaliado com muito cuidado, de forma muito criteriosa,
para que a gente não possa generalizar, assim como eu disse lá no início, a gente não pode falar que toda a polícia penal é corrupta. Existem poucos casos que precisa ser individualizado e punido. Da mesma forma, eu não acho conveniente a generalização que todos os casos, porque tem regramentos, tem as prerrogativas, e aí cada caso é um caso e precisa ser tomado, ter essa cautela e cumprir os requisitos legais. Se precisar de uma autorização judicial, conforme diz a lei, né, mas eu não acho que deve ser generalizado. Obviamente que todas as ferramentas de controle elas são bem-vindas, né, para que quando a gente fala de crime organizado. Doutor, assim como não dá para generalizar, não dá para generalizar todos os presidiários. Nem todos que estão ali são faccionados. A gente tem uma conta disso, talvez não números, mas um percentual médio ali de quantos faccionados a gente tem no sistema penitenciário e quantos de fato estão ali porque cometeram algum crime. Excelente pergunta. Isso a gente já vinha discutindo com o Judiciário, com o GMF, sobre a revisão da classificação dos presos. Isso a gente precisa fazer, está dentro do nosso planejamento. A gente precisa urgentemente mudar a classificação dos presos, como a gente está fazendo, como que a gente vem fazendo hoje. Qual é a facção? O preso escolhe lá, eu sou a facção A, eu sou a facção B. E não existe uma classificação criteriosa com as ferramentas, com a inteligência, com uma equipe multidisciplinar para que a gente possa identificar o que é aquela pessoa que está entrando para uma unidade prisional. Será que realmente é um faccionado? Ou será que ele está falando que ele é faccionado, ele é de uma facção A ou B, porque é a grande maioria, porque ele vai ter um respaldo, porque ele vai ter um conforto por parte daquele grupo, né? Então isso a gente precisa revisar também de forma urgente. A classificação ela não está sendo feita conforme precisa. E acaba que um reeducando em potencial, né, uma pessoa que vai ali cumprir de fato o erro que cometeu, o roubo, não sei, possa voltar, cumprir a pena e voltar e seguir a sua vida, não seria do zero, mas na conformidade com a lei, com todos os arrependimentos que teve. Depois que eles são cooptados por esse tipo de facção, eles entram no crime e aí dificilmente saem, né, doutor? Exatamente. Hoje as unidades prisionais elas são classificadas facção A, facção B. E a gente não dá oportunidades para a pessoa que está entrando agora para ter, né, não. Então tudo isso, essa classificação ela tem que ser muito criteriosa, para que a gente não ocorra e não fomente o aumento da facção criminosa. Essas facções, a pessoa entra ali às vezes com um crime leve e sai integrante de uma grande facção criminosa por conta dessa circunstância. Então essa classificação ela precisa ser revista. Nós já conversamos com o Judiciário, o entendimento é o mesmo e nós vamos trabalhar para que isso aconteça de forma clara, objetiva, com equipes multidisciplinares e com equipes de inteligência, para que a gente possa fazer uma classificação correta, identificar quais os faccionados, quais as pessoas, né, e a gente ter as unidades para o acolhimento. Separá-la em raios, por exemplo, né? Em raios, Perfeito. Em unidades, exatamente. Perfeito. Doutor, não é segredo que as facções também fazem e exercem um trabalho social nas comunidades de Cuiabá, Várzea Grande, diversas cidades de Mato Grosso. Elas fazem campeonato, dão cestas, até ovo de Páscoa a gente já teve notícia, né? O senhor falou também de enfraquecimento, isso as fortalece socialmente, dá um poder social mesmo. Como combater essa prática? A receita que eu falei se enquadra nisso aí, é a parte financeira. Se eles estão dando assistencialismo, se eles distribuem ovos de Páscoa, cesta de Natal, se eles se promovem campeonatos, isso tudo é a parte financeira que proporciona. Então, o enfraquecimento financeiro ele é essencial.
quando você não tem dinheiro, você não vai ter condições de proporcionar essa parte social das facções. Então, a Operação Apito Final, por exemplo, foi uma grande demonstração disso. Né? Só a facção ela só dava esse assistencialismo em razão da lucratividade criminosa. Então, nós temos, para enfrentar e para enfraquecer as facções, a descapitalização e o isolamento de lideranças. Uma dessas coisas que, enquanto sociedade, a gente, enquanto mulher também e jornalista, me dá algum temor, é esse aliciamento da facção para com as jovens. Eles olham, em especial os de periferia, eles como exemplos, ídolos, e um dia vou ser, quero ser daquele jeito, né, com aquela riqueza, com aquele poder. Como que a gente pode evitar com que esses jovens sejam cooptados também para essas facções? A questão da educação mesmo a resposta? Tem uma série de fatores aí, né? A educação, a social, a presença do Estado, mas tudo isso é a parte financeira, né? O que chama, o que desperta a atenção é o faccionado que tem um carro do ano, é a corrente de ouro, é o tênis da moda, é a casa de luxo, é a festa, tudo envolve a parte financeira, né? Não existe, isso obviamente com a educação, né, com a presença do Estado, não existe milagre, né? Então o que tem que acabar é com a parte financeira, a lucratividade criminosa. Né, e tudo isso que desperta a atenção, né, o dinheiro fácil, a festa, o luxo, então tudo isso que tem que ter atenção por parte do Estado. Perfeito. E dentro dessas penas, o senhor acha que para certos tipos de bandido a gente tem que ter penas mais duras, por exemplo, como prisão perpétua? Um líder, por exemplo, como a gente teve o caso, né, que ligou e assistiu a tortura por 3 horas, etc. O senhor defende penas mais duras para ele e até a pena perpétua ou pena de morte no Brasil, ou essa não seria a solução? Não, eu defendo hoje o cumprimento da pena, mas o cumprimento real. O cumprimento sem regalias, o cumprimento sem celular, o cumprimento sem droga, o cumprimento sem cigarro, sem visitas íntimas. Então, a pessoa praticou um crime grave, eu acredito que alguns crimes têm que ter uma pena maior. Isso eu acredito. Mas essa pena ela tem que ser cumprida num sistema penitenciário que não permita regalias, que não permita o uso de celulares, que não tenha o contato aqui com o mundo fora, que ele cumpra ali sem progressões rápidas como a gente ocorre, sem saídas temporárias. Então a minha defesa seria nesse sentido, que a pessoa que praticar um crime grave, ele cumpra ali e fique isolado, cumprindo a sua pena dentro de acordo com a lei de execução penal. O senhor falou da questão das saídas. Muitas vezes eles saem para trabalhar, alcançam ali, se eu não me engano, 1/6 da pena para determinado tipo de crime, e aí ganham o direito de sair para trabalhar extramuro. O senhor é contra isso? Não. Não. A ressocialização ela é muito importante, mas a ressocialização é para algumas pessoas que têm essa pretensão, que quer, e dependendo da prática e dependendo do crime. Eu não posso... e isso não é... A ressocialização, ela ocorre, e o estado de Mato Grosso, inclusive, é um dos estados modelos da ressocialização, com várias oportunidades de emprego, isso funciona. Mas, obviamente, que líderes de facção criminosa, quando a gente está falando, nós estamos falando de crimes terríveis, de homicídios, de execuções, de castigos, de salves. Essas pessoas, eles não querem a ressocialização, eles não querem trabalhar. Eles querem sair para fugir. Então, nesses casos que eu estou falando,
que tem que ter o rigor do cumprimento de pena. São nesses casos. Agora, a ressocialização ela é necessária, ela é importante e eu defendo. E nós vamos implementar, já temos um planejamento, várias medidas, mas para aquelas penas, para aquelas pessoas que têm interesse, para aquelas penas que adequadas aí para ter a ressocialização. Doutor, quando a gente fala em facção criminosa, a gente pensa muito no Rio de Janeiro, nos morros, nas favelas, onde a polícia não entra. Ela só entra com operação, carro forte, etc. A gente tem em Mato Grosso um lugar desse e, se não temos, a gente tem a possibilidade de alguma facção criminosa chegar a ter isso aqui no estado? Não. Aqui, graças a Deus, graças ao trabalho das forças policiais, nós não temos, não é essa nossa realidade. A polícia entra em qualquer lugar? A polícia entra em qualquer lugar e isso não vai acontecer, né? Principalmente agora, com todas essas medidas adotadas, que estão sendo implementadas. É claro que tem algumas medidas que estão sendo implementadas de forma gradativa, mas a tendência é a gente não passar por isso em razão do trabalho sério das forças de segurança e do trabalho gradativo da implementação de várias medidas que o governo do estado vem adotando. Perfeito. Doutor, para finalizar, o crime organizado também está se infiltrando ali no mercado de apostas e jogos online, as bets. Diante disso, como que o senhor vê a legalização e regulamentação dos jogos de azar aqui no país? Olha, precisa ter uma regulamentação, mas precisa ter muita cautela. Eu acredito que precisa ter um estudo mais aprofundado para não deixar margem para a participação do crime organizado nessas situações. Mas obviamente que precisa ser regulamentado para que as facções não se fortaleçam como vem ocorrendo hoje com essas apostas, né, com dinheiro fácil, como vem acontecendo hoje, é a realidade, né? Perfeito, era isso, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço.